nós cantamos aqui a respeito de não querer, não, que esse tempo passe, que o nosso período passe sem que nós cumpramos o propósito de Deus. É muito bom nós cantarmos assim, muito bom nós expressarmos essa grande verdade que não é desejar, né? E eu me lembrei do Reomar, né? Um cântico, que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, né? Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Mas, na verdade, muitas vezes nós podemos, sim, morrer sem que os planos de Deus sejam completos, porque nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós nos perdemos no caminho, pegamos atalhos, né? E atalhos nem sempre são bons, né? Levam, às vezes, a precipícios, e precipícios levam a queda, e aí vai sucessivamente. Então, nós precisamos, nessa noite, eu quero ler um texto com os irmãos, e o Senhor, né, está lá em Mateus, no capítulo 11. Sempre quando a gente ouve um texto, um versículo, uma mensagem, tem sempre um que fala mais ao nosso coração, né? Tem um texto que sempre fala ao nosso coração. E esse texto, que está lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, 29 e 30, ele não se encontra nos outros evangelhos, somente Mateus escreveu. E pesquisando, né, se fala a respeito de talvez Mateus ter ouvido esse convite, ter mexido com ele esse convite. E por isso, todas as vezes que, por caminhar com Jesus, ele, estando perto, então ele também, mais uma vez, se comovia, né? Era tocado todas as vezes que ele ouvia esse convite de Jesus. E Jesus hoje ainda nos convida. Todos os dias ele nos convida. E esse convite, que está lá em verso 28 até o 29, nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, nesse momento aqui que nós ouvimos, né, nesse texto, nós pensamos, como poderia, né, estar cansado? Como um homem, a respeito, vamos dizer assim, a respeito de Mateus, como um homem poderia estar cansado? Ele era um homem de boa reputação, era um homem de cargo elevado. Isso não dava a ele uma necessidade ou um cansaço, vamos supor, né? Porque aqueles que têm uma posição, que têm uma vida financeira sossegada, tranquila, então sempre tem um momento de descanso, né? Sempre tem aquele momento de desfrutar, né, do seu repouso. Mas nos diz aqui, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, mas ele também nos fala de uma vida que às vezes nós julgamos estar muito bem. Mas ele diz aqui, cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e alcançareis descanso para a vossa alma. Tem alguém com alma cansada? Tem alguém afadigado nessa noite? Tem alguém aqui que possa estar, né, sempre com um pensamento, né, de fadiga, de necessidade de um descanso? E ele nos diz, todos que estáis cansados. E todas as vezes que nós ouvimos esse texto, nós temos não somente esse texto, mas uma mensagem, uma pregação. A gente pensa naquele irmão que deveria estar sentado ali, naquele outro irmão que poderia estar sentado ali, naquela pessoa que não veio. Essa mensagem era para aquele irmão. Mas sempre, como eu disse, o Senhor tem um convite a nós. Então, sempre Ele deseja falar algo ao nosso coração, algo que nós precisamos deixar, algo que nós precisamos aliviar, algo que nós precisamos realmente descansar, algo que nós precisamos lançar sobre Ele. E não somente disso, mas
em algum momento Deus pode falar ao nosso coração, às vezes nada a ver com o texto, mas Ele pode te despertar numa situação que é necessária a você. Amém? Então, quando Ele diz, vinde a mim, Ele está chamando essa atenção para Ele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. E esse todos aqui, Ele qualifica cansado, sobrecarregado. E Ele não diz que vocês vão ficar livres de tudo, mas Ele diz, tomai sobre vocês o meu jugo. E Ele também fala, né, de um modo de aliviar, e esse alívio que Ele deseja para nós, sempre, eu quero lembrar de uma mulher que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, verso 1 e 2, pode ser alguém que tenha perdido a esperança, que precisa ser renovada a sua esperança. E essa mulher era uma mulher que estava viúva, que estava sem alimento, que seus filhos, né, estavam para ser conduzidos à escravidão. Né, os cobradores estavam à porta dela. Então, pensa num caos na vida de uma mulher. Né? Então, ela necessitava de esperança. E Jesus traz esperança para aquele que não tem esperança. É esse alívio que Ele deseja trazer. Ele pode trazer em qualquer situação para nós esse renovo. E não somente esses que perderam a esperança, mas todos nós que muitas vezes estamos oprimidos. Da última vez que eu preguei, creio que foi a última vez, nós falamos aqui sobre aquele homem do endemoniado gadareno. E ele estava tão possesso que ele era conduzido, né, pelas entidades de um lado para o outro. Ele não tinha mais vida, ele estava oprimido, ele estava possesso. Então, Deus, Jesus Cristo, Ele veio trazer essa libertação. Muitas vezes, conversando com alguém, pensa assim, não, eu não tenho problema. Mas muitas vezes nós ficamos tão sobrecarregados, né, de situação de outros, que isso traz peso. Né? Nós temos aqui, tão perto, a nossa irmã Rosemary, e todos sabem, ela absorve os problemas dos outros. E nós não podemos absorver, nós devemos sim ajudar, mas não carregar. Nós devemos levar as cargas uns dos outros, mas ajudar a levar as cargas. Não que eu vou pegar a carga do outro, vou levar sozinho e deixar o outro tranquilo. E não é isso que Jesus também nos diz. Quando Ele diz a respeito de aliviar, Ele diz que vai estar conosco. Amém? Então, esse descanso, muitas vezes, é aquelas pessoas que estão irrequietas, pessoas que estão sem rumo. Esse é o caminho que Deus deseja para nós nessa noite. Amém? Ele deseja nos fazer descansar. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 17... nos fala de uma riqueza que aparentemente não precisa de descanso, não precisa de nada. Mas Jesus não fala dessa riqueza que não precisa de nada. Verso 17 diz, pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma pessoa rica, né, que se julga rico, não tem necessidade de nada. Mas mesmo assim, para esses que se julgam, né, que não precisa de nada, para esses que tentam consertar a sua vida, e muitas vezes nós pensamos, não, esse convite de Jesus, vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, não, eu preciso consertar a minha vida primeiro. Eu preciso acertar aquele lado ali primeiro, depois eu vou me acertar com Cristo. De maneira nenhuma, nós já vamos conseguir acertar alguma coisa, né, que nos cerca ou em nós, para depois seguirmos a Jesus. Ai de nós se pensarmos assim. Nós precisamos contar com Ele para que Ele, sim, molde em nós, trabalhe em nós toda a mudança necessária para aí sim seguir a Ele. Amém? Então, esse texto diz, nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
E muitas vezes, pessoas têm tudo, mas estão infelizes. Por quê? Porque é necessário que Cristo habite em nós. Amém? Hoje nós vemos muitas propagandas a respeito dessa completude que Deus pode dar. Você pode ser liberto, né? Você pode tirar toda a sobrecarga da tua vida. E é uma propaganda assim que promove, né, um Deus que te faz feliz por inteiro. Né? Só que não é dessa forma. Como eu disse, alívio, e pesquisando no nosso dicionário, diz que alívio é diminuir o peso ou as cargas. Alívio é diminuir a enfermidade, o sofrimento, é um conforto, é um consolo. Ou seja, alívio não quer dizer que vai sanar por completo. Como eu disse, alívio, quando Jesus nos fala, eu aliviarei, é que Ele vai estar conosco. Amém? Ele não promete uma vida plena, sossegada, maravilhosa. Ele disse, pelo contrário, que no mundo vocês teriam aflições. Mas tendes bom ânimo, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E Ele nos dá essa orientação para as nossas vidas. E parece, né, que nós pensamos que é muito fácil seguir a Jesus. Mas também Ele nos diz que vocês devem aprender de mim. E aprender dele, Jesus era manso e humilde de coração. Vocês conhecem alguém que é manso e humilde de coração? Muitas vezes a gente pensa alguém que é muito manso, muito humilde, e de repente, poxa, eu pensei que ele fosse manso e humilde, mas eu vi ele irado. Meu Deus, que diferença! Né? Mas Jesus também, ele se revoltou no momento, no templo, né? Quando eles estavam vendendo, mas porque era a casa de Deus, era um momento, lugar de adoração. E eles estavam como cambista, vendendo, né, aquilo que era para ser adorado, que era para ser levado de casa. Eles estavam vendendo ali de uma forma de oferecer facilidade àquele que ia adorar. Então, muitas vezes nós pensamos, nós precisamos aprender do Senhor, aprender com a sua mansidão, aprender da sua humildade, aprender como seu exemplo, quando ele lavou os pés de seus discípulos. E ele disse, né, aos seus discípulos, quando estava lavando os pés, e Pedro, não quero que você lave, não, eu que tenho que lavar o teu. Ele falou, se eu não for lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele diz, não, Senhor, então lava tudo, lava a cabeça, me dá um banho por completo. Né? Me dá um banho por completo. Então, ele reconheceu que ele necessitava daquela ação do próprio Jesus para com ele. Aprender da palavra de Deus. Quanto nós temos nos deixado, né, perdido, muitas vezes a gente pensa, perder tempo tendo a sua devocional. Aprender da palavra de Deus. Maria, né, nós olhamos lá o texto de Maria e Marta, e a Marta é sempre dita como aquela que escolheu ficar cuidando da casa, limpando a casa, mas ela queria o bem-estar de Jesus. E Maria, Jesus mesmo diz que ela escolheu a melhor parte, que era ficar aos pés de Jesus, ouvindo, ou seja, aprender das palavras de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, das minhas obras, das suas obras, que nós faremos ainda maiores. Mas para que nós façamos ainda maiores, eu preciso aprender dele, eu preciso estar submisso a ele, eu preciso não só me achegar a ele, mas cada dia ouvir esse convite. Vinde a mim, estai comigo. Né? Vinde a mim todos os dias. E o Senhor deseja que nós estejamos com Ele todos os dias das nossas vidas. E esse aprender, muitas vezes, né, ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo, e há alguns irmãos aqui que sabem muito bem o que é jugo, acho que o Joilson sabe também muito bem o que é jugo, né? O boi, para ele trabalhar, o boi não pode nem sequer trabalhar sozinho, porque
porque ele não se mantém na reta onde ele deveria ir. Então, é necessário que vá 2 bois para que o trabalho seja mais facilitado, a produtividade seja maior, mas os 2 bois juntos também, eles não conseguem caminhar, né? Um vai querer puxar para um lado, o outro para o outro. Então, é necessário que se coloque sobre ele esse jugo, né? Aquela madeira que vai ficar atada, prendendo um ao outro, que nenhum vai conseguir ir para nenhuma direção, os 2 precisam caminhar na mesma direção. Então, Jesus nos diz, aprendei de mim. E quando ele fala de tomai sobre vós o meu jugo, é como esses bois, vamos dizer assim, né? É caminhar com ele, lado a lado, todos os dias, sempre, sempre e sempre caminhando com ele. Não tem um dia sequer que a gente possa tomar decisão sem que o Senhor esteja conosco. Muitas vezes nós falamos que o Senhor, Ele é o nosso alicerce. E Ele deve ser sempre o nosso alicerce. Ele deve ser a nossa bússola em todos os momentos de decisão. Né? Os homens aí nos seus negócios, seja na construção da casa. O Senhor nos disse que se nós formos fazer uma casa, né? Uma construção, e se nós começamos a fazer abruptamente, vai chegar num momento que não vai ter material. Se nós não fizermos as contas do que vai gastar, do que é necessário, então ele fala que nós devemos ter sabedoria e prudência. Então, para a construção, seja em qualquer área da nossa vida, nós precisamos buscar a direção de Deus. Precisamos buscar nele a orientação. Amém? E ele nos diz que nós devemos buscá-lo em todo o tempo. Quem que está nos chamando? Quem é esse que nos chama? Lá em Colossenses 1, o verso do 15 ao 17. Colossenses 1, do 15 ao 17, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? É esse Deus que existe, né, como foi dito aqui, ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas. É esse que está nos convidando. Não é qualquer pessoa, não é, né, uma pessoa conhecida, não é alguém de posse, um soberano, sim, mas é esse Deus que é acima de todos, que está em todos e é por todos. E é esse Deus que lá em Mateus 9, verso 6, diz assim: Ora, quero que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É esse Deus que nós estamos falando. Quero que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Não é um momento que você vai mediante a uma pessoa ou, né, e confessa a sua culpa. Muitas vezes nós confessamos diante de alguém, nós vamos às vezes a psicólogo e a gente fala das nossas necessidades, das nossas mazelas, daquilo que nós estamos sentindo. Há um alívio, né? Há um alívio, há uma paz, mas não há um perdão. Não há quem possa perdoar os pecados senão Jesus Cristo, aquele que veio, morreu, se entregou a preço de sangue. Amém? Por amor. Então eu pergunto, né? Por que ele fez isso, se não por amor? E João 3,16 nos declara, e todos sabem de cor, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que ninguém pereça, mas todos sejam salvos. Amém? Todo aquele que nele crê não pereça, mas creia, amém? Seja convertido e creia no seu amor, na sua graça e no seu perdão. Amém, queridos? Então, que nós possamos aprender sempre do Senhor.
convivendo e ouvindo sempre esse convite dele, de amor, de graça e de perdão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. De alguma maneira, né, Deus deseja atingir o nosso coração. De alguma maneira, Ele deseja falar. Não sei como, às vezes, cansado. Cansado de quê? Sobrecarregado. Sobrecarregado de quê? Dos seus queixumes. Hoje, pela manhã, nós fizemos aqui vamos dizer assim, um pequeno evangelismo, né? Mas fizemos, já era proposta desde o domingo passado, mas com o tempo, e nós falamos sobre isso, sobre a questão de achar que não é o tempo ainda, vamos esperar, né, para que o tempo certo aconteça, e muitas vezes nós esperamos e o tempo certo é agora, porque o tempo passa. E às vezes você pensa, não, eu estou sobrecarregado, mas alguém que a sua sobrecarga é muito mais elevada que a sua, que o seu cansaço é muito mais pesado que o teu. Muitas vezes nós pensamos, minha vida está o caos. E você conversa com alguém, gente, o caos dela é muito maior que o meu. Né? Por que eu estou reclamando da vida? Por que eu estou nesses meus queixumes? Né? Se Deus pode fazer e se essa pessoa está algo assim muito maior e nem sequer tem Deus. Então, como eu disse, Deus e Jesus Cristo, quando Ele nos diz que vai dar alívio, Ele não vai tirar de você todo o fardo, não vai tirar de você todo o cansaço, para que você fique tranquilo, e aí você vai, né, se metendo em outros cansaços, em outras fadigas, e Ele fique sobrecarregado. Não, de maneira nenhuma. Ele diz, eu estou com você, eu vou te ajudar a carregar o teu fardo, eu vou te ajudar a se aliviar. E como nós lemos aqui, é um alívio, não é uma total, né, consolo, ou seja, liberalidade, liberdade. Não, Ele diz que vai lhes dar alívio, ou seja, Ele está com você. Está pesado? Ele te ajuda. Está sobrecarregado? Ele vai te ajudar. Você está cansado? Ele te dá força. Amém? Que nessa noite, então, você se sinta renovado da parte de Deus.